Bom dia, vamos lá ao oitavo ano. Então, iremos ver agora sobre geometria, né? E uma breve revisão aí sobre ângulos. Revisão porque vocês já estudaram sobre ângulos no ano passado, tá? Então, a gente vai rever aí este conteúdo. Então, assim, para compreendermos, né, sobre o que é um ângulo, então, ângulo é o conjunto de pontos formados, né, por duas semirretas, tá? E aí, então, no ano passado, né, vocês viram sobre as classificações dos ângulos, tá? Então, como que esses ângulos eles são classificados? Vou ver uma imagem aí só para poder relembrar isto. Então, a gente tem, né, que um ângulo de 90 graus, ele recebe a classificação, né, o nome de ângulo reto. O ângulo agudo vão ser todos aqueles ângulos que possuem um grau menor que 90. O obtuso, todos aqueles ângulos que forem maior que 90 graus. E raso, né, 180 graus. É meia volta da circunferência. Então, forma um ângulo de 180 graus, tá? Uma vez que a circunferência completa, forma um ângulo, tem ângulo de 360 graus. Bom, nós aprendemos também sobre as medições de ângulos, né? Através da utilização de transferidor, onde a gente, então, posicionava o vértice do ângulo ao centro do transferidor, tá? E aí, como mostra na imagem aí para vocês, assim a gente conseguia, então, apontar qual que era aquele ângulo, tá? Então, quantos graus aquele ângulo possuía. E vimos também sobre ângulos opostos, né? Eles são opostos quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados de outro, tá? Então, isso aí é para a gente relembrar o que são os ângulos opostos. E agora a gente vai então compreender o que seriam, né, ângulos formados por retas paralelas de uma transversal, tá? Então, uma reta, ela é transversal a uma outra reta se possuem apenas um ponto em comum, tá? Então, ela vai ser transversal somente se possuir um ponto em comum. Duas retas paralelas, como no exemplo aqui R e S, elas foram cortadas por uma reta T, tá? Então, a transversal da reta R e S é a reta T. Então, assim, quando a gente tem aqui esses ângulos vermelhos, a gente diz que eles são congruentes. O que quer dizer? O E tem a mesma medida do ângulo G. O ângulo H, que é o azul ali, tem a mesma medida do ângulo F. E a mesma forma na reta de cima, ali, naqueles ângulos formados em cima. Então, a gente diz, né, que o vermelho é congruente do outro vermelho, tá, gente? É vermelho com vermelho, das mesmas cores. O azul é congruente com o azul. Mas a gente pode dizer também que os vermelhos, ó, eles são suplementares aos azuis, tá? Ou seja, né, a soma é igual a 180 graus. Bom, agora vamos entender o que seriam ângulos correspondentes. Que são esses parzinhos de ângulos aí, eles recebem nomes de correspondentes, alternos e colaterais. Isso vai depender, né, vai estar de acordo com a posição deles aí, tá? Em relação às retas paralelas e transversal. Então, em relação à posição que eles estão ocupando, né, que eles se encontram ali nas retas paralelas com a transversal, eles receberão esses nomes correspondentes, alternos e colaterais. Bom, serão correspondentes os ângulos que forem congruentes, tá? Ou seja, aqueles que ocuparem a mesma posição nas retas paralelas, tá bom? Vejamos o exemplo aqui, né? A gente tem que o ângulo A é, né, então, um ângulo correspondente ao ângulo E. O ângulo B, tá vendo que ele é verdinho? Ele vai ser correspondente ao ângulo F. E assim sucessivamente, tá, gente? Agora vamos entender sobre ângulos alternos. Eles vão ser alternos quando eles estiverem em lados opostos da transversal, tá? Então, quando eles estiverem em lados opostos, eles serão alternos.
Vamos entender então um exemplo aí dessa imagem. Ângulos internos, ângulos externos. Na figura, os ângulos aqui, ó. Então, a gente vai analisar qual deles, né, quais deles estão dos lados opostos à reta transversal. Certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, o ângulo C, que é esse ângulo azulzinho, e o ângulo E, eles estão opostos à transversal T, ok? Do mesmo modo, né, a gente pode dizer que o ângulo D está oposto ali a F, ok? E assim também no segundo exemplo ali, ó, a gente pode dizer que o ângulo A é oposto do ângulo G, né? Logo, eles são ângulos alternos, eles estão opostos na reta transversal, nessa reta T. E por último, então, a gente tem os ângulos colaterais, são os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, tá? Então, eles vão ser ângulos colaterais. Então, observe, ó, o ângulo D e o ângulo E, são ângulos colaterais internos. Então, olhando aí, a gente tem também, olha, o ângulo F e o ângulo C, tá? Então, ângulo D e E, F e C. Eles são colaterais internos. Agora, a gente vai ver os ângulos colaterais externos aí nessa figura. Na figura ao lado, então, a gente tem o quê? Né? Esse ângulo pintado de laranja, ângulo A, e o ângulo lá embaixo, pintado de laranja também H, a gente diz então que esses ângulos são colaterais externos. O ângulo B, pintadinho de verde, e o G, pintadinho de verde, a gente diz que eles são ângulos colaterais externos, tá bom? Então, por hoje é só, até a próxima, e qualquer dúvida, entre em contato.